Oi, gente querida, gente boa. Senti muita falta de vocês esta semana em que a gente não pôde ter os nossos ritos diários de exposição de Mateus, terça, quarta e quinta. Mas graças a Deus deu ainda para nesta quinta-feira a gente se encontrar e eu dar continuidade ao que eu venho falando em Mateus 13. Hoje a nossa ênfase recai na parábola da pérola de grande valor, nos versos 45 e 46. É bom lembrar, rememorar de onde a gente está vindo. Então, nós começamos com a parábola do semeador, que, como vimos, tem a sua ênfase na resposta humana à semente, ao sêmen do Evangelho, da palavra divina implantada em nós e as reações. Uns marginalizam, outros se alegram de início, mas não têm disposição de deixar a palavra do reino criar raízes e penetrar no coração. E outros tentam criar uma conciliação entre o Evangelho do Reino de Deus e as demais filosofias, modus operandi, práticas diversas, antagônicas ao espírito simples do Evangelho de Jesus, e a tentativa de criar uma conciliação Evangelho plus o resto do que eu gosto, igual à minha vida. Jesus diz que essa equação termina em sufocação. Sufoca o Evangelho, sufoca a alma, o fruto do Evangelho morre, não vai a lugar nenhum. É o terceiro caso. Por último, a gente tem aqueles que colocam no centro do ser, aqueles que limpam a pedregosidade manifesta no coração, e aqueles que sabem que o Evangelho tem que ser absoluto e não um dentre aqueles outros elementos que eu julgue alternativos e que carregam sutis ou explícitas ou peremptórias dissonâncias com o espírito do Evangelho, que é o que a gente mais vê hoje. O cara vai lá, fala de Jesus e tudo, e depois anuncia as maiores barbaridades desse mundo também em nome de Jesus. É uma semente que caiu entre espinhos, e a pessoa quer conciliar tudo com tudo e ser o rei das suas autodeterminações e termina que perde o reino dos céus no coração. E aí a gente passou pela parábola do grão de mostarda, cuja ênfase é em como o reino dos céus não dá importância às quantidades, à quantitatividade, mas que a grande ênfase do reino dos céus é na qualidade, na qualificação, no que é verdadeiro ou não é verdadeiro, sem jaça e sem poluição. E começa pequenininho, como uma semente de mostarda negra, e cresce a 1 metro e meio, e ela é forte a ponto de esparramar seus entes capilares, os seus ramos, e algumas aves pequenas dos céus conseguem se abrigar e fazer ninho nisto. E Jesus disse, não se impressionem, o reino dos céus é irrisório. Quem olha de longe com olhos de desprezo ou desatentos ou toscos não enxerga nada, diz que você não faz nada, está perdendo o seu tempo, ao invés de estar fazendo coisas mais relevantes. Mas espere,
A natureza do reino vai se manifestar e ele não precisa de grandiosidades. Ele precisa ser estruturado na natureza dele, o bastante na vida para acolher quem precisa, para servir de ninho para quem precisa de pouso, servir de sombra para quem precisa de agasalho e refresco, servir de graça para todos esses que andam cansados e sobrecarregados e que buscam alívio. Aí a gente, da parábola do grão de mostarda, a gente entra na pervasividade do reino dos céus ou do reino de Deus, que é como aquele fermento que vai penetrando tudo. A ênfase, de novo, começa pequeno. São medidas, 3 medidas Jesus usou aqui, que uma mulher, na imagem que ele criou, jogou no bolo, na massa, até que ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E o reino de Deus tem essa descrição. Ele não precisa de histeria, histrionismos, gritaria, doideira, loucura, publicidades mentirosas, fake news, espalhafatos ou qualquer outra coisa. Ele tem o poder dele. E quando a gente crê nesse poder, ele se manifesta na pervasividade dele. Quando se percebe, ele já entrou aonde ninguém imaginava, ele já atingiu o que ninguém esperava, ele já se capilarizou para dentro do que ninguém podia imaginar. Ele deu bendita metástase de graça salvadora no coração, na vida e nas extensões que a gente jamais pensou que ele iria de fato penetrar e alcançar. E aí, quando a gente veio de lá, quando nós falamos dessas primeiras parábolas, a gente passou, já tínhamos deixado o joio e o trigo, que eu disse que era um parêntese importante. Aí eu expliquei para você por que Jesus só falava em parábolas, conforme dizem os versos 34 e 35. E aí, no nosso último encontro, que foi o da sexta-feira ou quinta-feira passada, eu falei sobre o fato ensinado por Jesus no verso 44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, escondido no campo. Ninguém sabia que estava ali. E todo mundo passava por cima e não via nada. Quem chegasse e avaliasse o lugar não iria incluir o valor do tesouro na avaliação, porque o tesouro era invisível aos olhos. Até que alguém passa por ali um dia, tropeça em alguma coisa, numa pedra, acha estranho, resolve escavar. Quando ele começa a tirar e afastar o primeiro palmo de terra do chão, ele leva um susto. Ele encontra ou um baú, ou um saco, ou um vaso, o que quer que no primeiro século se pudesse usar como container para a preservação de bens. O fato é que ele acha, e quando ele olha, ele diz: meu Deus, isso está aqui há tanto tempo. Esse campo aqui não vale nada. Não vale nada. Mas o que está dentro dele tem um valor imensurável. E aí ele, tendo achado, escondeu. Falou: não, porque senão, se souberem, vai ter gente chegando aqui para comprar o campo. E eu não quero que ninguém saiba. Eu vou fazer uma oferta no campo. E transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que ele tinha e compra aquele campo, que agora não tinha mais nenhum significado como gleba de terra. Em si não valia
a oferta que ele fez, mas ele fez porque ele sabia que ali no chão daquele terreno baldio desprezível, eventualmente, tinha um tesouro imensurável, indizível. E aí Jesus usa essa imagem e diz: o reino dos céus é assim. E tem gente que não estava procurando nada, só estava de passagem, atravessando no seu caminho, quando por alguma razão tropeçou no tesouro de valor inestimável. E aí vendeu tudo que tem. Aí você pergunta: mas escuta, o reino dos céus não é de graça? Sim, é de graça. O indivíduo ficou com o tesouro de graça. Ele não pagou nada pelo tesouro. O tesouro ele ganhou mediante a graça, que é um dom de Deus, que é bondade, que é presente, que não tem preço, que não se troca. Em relação ao que não se faz barganha, é graça. Pela graça sois salvos, pela graça achais o tesouro, mediante a fé. Isso não vem de vós, porque vocês estavam andando distraidamente, tropeçaram nele. Vem de Deus, não vem dos esforços de escavamento e de procura para que ninguém se glorie. Foi graça pura. Aí hoje a gente chega no verso 45, onde Jesus continua falando por parábolas e a gente já sabe a razão disso. Eu expliquei na quinta-feira passada. O reino dos céus, diz ele agora, é também é uma outra associação. E aqui, ele, quando diz também, ele vincula ao significado do conteúdo anterior, descrito no verso 44, é tesouro, extraordinário, imensurável, incomprável do ponto de vista da relação mensurável entre o objeto e o que se possa oferecer por ele. Tem coisas que estão para além de qualquer valor estimado. São bens de valor universal que transcendem completamente qualquer que seja a avaliação de mercado. Não podem nem ser colocados para qualquer termo de comparação com a finalidade de se aferir valorizações, porque não há valor estimado para algo que está para além de todos os mercados, de todos os negócios, de todas as comparações, que é absolutamente singular naquilo que carrega e no imantamento de valor, de significado, de importância que desde a origem adquiriu. Então, o reino dos céus tem essa dimensão, conforme o verso 45, quando Jesus diz: o reino dos céus é também semelhante a um ser humano que negocia e procura boas pérolas. A diferença entre o primeiro caso e o segundo caso é que, no primeiro caso, o indivíduo era totalmente inconsciente. Ele só ia passando por ali e tropeçou. Foi, vendeu tudo que tem, comprou o campo. O tesouro é de graça. Saiu de graça, é graça. O reino dos céus não tem preço, é graça. Agora, pagar pelo campo, frequentemente a gente paga. Eu, por exemplo, quando me converti, foi uma experiência com o valor do reino dos céus. Tomou conta de mim para todo lado. Tomou conta. E eu fiquei cheio de alegria. Uma alegria que me habita até o dia de hoje. Faz 51 anos eu estou aqui ainda
tomado pela mesma paixão, pelo mesmo privilégio, pelo mesmo gozo espiritual, pela mesma alegria indizível, praticamente incompartilhável de tão linda que ela é. Agora, eu tive que vender coisas, eu tive que fazer sacrifícios, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de tudo que até então, preste atenção, eu abri mão de tudo que até então me parecia importante, valoroso, coisas em razão das quais eu vivia, que eu amealhava. No meu caso, eram todas besteiras do meu hedonismo, da minha carne, dos meus caprichos, dos meus desejos, da minha eroticidade, da minha liberdade de imposição da minha personalidade sobre aquilo que eu achava que era a idiotice humana e um monte de outras coisas que eu vivia já há algum tempo me sentindo senhor de mim mesmo em relação àquilo. Briguei a beça, eu nunca levei uma surra. Fui para cima das meninas que eu queria, praticamente eu não me lembro de foras. Sempre dentro, sempre saindo glorioso das histórias. As relações, as conversas, os papos, o centro das atenções, o narcisismo adolescente sendo adulado, da primeira juventude, eram aquelas coisinhas idióticas, para mim, completamente hoje, e já há muito tempo, mas que naquele tempo eram as únicas que eu tinha. Quando, todavia, eu vi o tesouro, eu olhei para o tesouro, falei, não, meu Deus, o que é? É para abandonar esse negócio todo aqui, cujo valor é o desvalor e que só tem valor pela falta de importâncias e de significados existenciais da minha alma, do meu ser, só tem valor por causa da minha vaidade. Então, isso aqui eu abro mão agora, jogo fora aonde for, largo na mesma hora, porque não tem comparação que eu encontrei. Eu encontrei a graça, eu encontrei a vida. Eu encontrei um tesouro eterno. Meu, que vai me habitar. E eu não tenho negócios a fazer, nem referências a comparar. Tudo mais é idiotice. Foi o que eu fiz. E é como eu vivo. E o tesouro é meu. E me encheu de alegria todos os dias da minha vida. Me trouxe da juventude com essa alegria do tesouro até que eu, como um homem velho e idoso, mantenho, sem tergiversação, até o dia de hoje, a mesma alegria estonteantemente indescritível dentro do meu coração. Esse verso 45 fala do oposto. A palavra que enfatiza a diferença em relação ao caso descrito do tesouro achado no campo pelo homem que não procurava, que tropeçou nele, que vendeu tudo, foi lá e comprou o tesouro, comprou o campo e recebeu o tesouro de graça. Eu fiz lá os meus sacrifícios, eu vendi os meus campos e tolerei muita coisa, como por exemplo, desde o início, que eu dizia para o meu pai, olha, o reino dos céus é tudo para mim e será tudo para mim até o último dia da minha vida e eternamente. Agora eu tenho algumas dificuldades, além daquelas que eu já disse várias vezes, que eu mencionei a ele sobre pulsões carnais, mulherada, não sei o que e tal, e orgulho de enfrentamentos e não levar desaforo para casa, todas essas bobagens que morreram,
Mas eu tinha uma coisa que eu mencionava só com meu pai. Eu dizia, um dos grandes problemas e dos grandes sacrifícios para mim, para continuar com esse tesouro dentro de mim, é acolher a igreja como instituição. Porque eu acho ela muito esquisita, pai. Eu acho ela muito estranha. Para mim, todas elas têm cara de seita. Tudo que eu entendi, aprendi, discerni sobre seita, se aplica a praticamente todas elas têm um espíritozinho de seita. E eu não tenho uma gota de seita em mim, então isso é a parte que eu considero mais trabalhosa. E acabou que no fim de tudo eu me tornei presidente do conjunto das seitas evangélicas do Brasil, presidente da Associação Evangélica Brasileira. E era um preço horroroso aguentar aquilo ali. A tal ponto que o meu odre não aguentou e estourou. O vinho novo não cabia naquele odre velho, arrebentou depois de décadas e eu disse, vão falar todos os males a meu respeito, mas só Deus sabe a renovação de alegria, de jovialidade, de princípio, que aconteceu no meu coração como se tivesse acontecido tudo de novo, como quando começou no dia 18 de julho de 1973. Parece que eu fiz um resetting para aquele início e cada vez aquilo só se expande mais, se qualifica muito mais e me alegra infinitamente mais, e eu não tenho nenhum arrependimento de estar aqui, com a liberdade que eu tenho, compartilhando com você, com quem queira, o Evangelho do Reino dos Céus, o Evangelho do Reino de Deus. Já no verso 45, como eu disse, a situação é diferente. Essa pessoa aqui procurava. O reino dos céus é também semelhante a um ser humano que negocia e procura. Procura boas pérolas, procura tesouros. Eu conheço muita gente, a grande maioria dos que eu vi encontrarem o reino dos céus tropeçaram nele. Como diz o profeta no Velho Testamento, e Paulo repete escrevendo aos Romanos, eu fui achado por aqueles que não procuravam por mim. Eu fui achado por aqueles que não procuravam por mim. É esse caso aqui do verso 44. Aconteceu porque eu tropecei na graça e ela me acolheu. Mas aqui se define, nos versos 45 e 46, uma outra natureza humana que eu também conheço, em menor quantidade, mas presente. Eu recebo a minha vida inteira pessoas que já vêm de grandes buscas, como é o seu caso. Eventualmente você que está aqui comigo, vem procurando essa pérola de grande valor em muitos lugares há muito tempo. E eu encontro pessoas que já procuraram em todos os lugares, já fizeram todas as viagens, já se tornaram estudiosos de todas as religiões, de todas as filosofias, já se engajaram em seitas, já leram todos os livros sagrados dos povos, já buscaram em todos os cantos possíveis, já sentaram aos pés de mentores, de gurus, de ensinadores variados, de pessoas que dizem, eu sou aquele que vou deslacrar você, que vou te dar o código. Agora, paga aqui, paga ali, paga acolá, gasta muito porque você não está gastando nada ainda. O que eu vou te dar é enorme. Vocês conhecem essa história o tempo todo. Não sejam inocentes, porque é patético, no caso de vocês, pretenderem sê-lo. Não são. O reino dos céus é também semelhante a um ser humano que negocia, que vai e compara uma coisa com a outra.
Deixa eu ver qual a relação comparativa. Aí ele compara essas duas, aí diz, não, essa aqui é maior, eu vou ficar com ela. Aí ele vai, procura e encontra uma outra, essa aqui é maior, deve valer mais, eu vou ficar com ela. Aí ele vai e encontra algo que ele diz, agora eu achei o meu santo grau. Aí ele larga tudo e faz negócio com isso aqui. E continua buscando, porque logo depois ele vê que aquilo não é o que ele pensava, não o planifica, não o enche, não o satisfaz, não o felicita, não produz vida abundante, não o pacifica, não dá a ele a alegria de ter sido invadido pelas dimensões da eternidade no coração. Aí ele vai à procura de mais. Tem mais troca. Tem esse aqui, que parece até o Moa-Moa, esse astro que está atravessando a uma velocidade absurda o nosso sistema solar, um ente intergaláctico que foi detectado pelos nossos astrônomos. Isso deve ser feito de um material raríssimo. Se eu puder ter acesso a ele, vai valer mais do que tudo. Mas depois vem a descobrir que não era bem assim. E que não tem esse valor eterno. Só tem uma impressão chocante, mas não passa disso. E aí, o que acontece geralmente no coração dessas pessoas é uma profunda frustração. Vão buscando, vão trocando, abraçam doutrinas novas. Meu Deus, eu conheço pessoas. Vocês não vão acreditar a viagem de meticulosidade, de busca filosófica, religiosa, doutrinária. Elas praticamente embarcam em tudo. E hoje em dia, com a internet, multiplicando milhares de informações truncadas, torcidas, algumas mentirosas, outras inventadas, algumas outras não. Elas têm um pequeno fundamento de verdade informativa, mas cercada por uma quantidade enorme de engano. Aí você que tem de orelhada um conhecimento parco, identificou aquele elemento mínimo de verdade, aí compra o pacote inteiro, leva o negócio todo para casa. Por causa de uma pequena identificação, você leva o pacotão das mentiras e começa a servir a isso. E eu vejo todo dia, o cara fala uma frase que parece que vai dizer uma coisa real, mas o que vem depois, ele mistura. Quem criou os humanos foram os Anunnakis. Deus não existe por causa dos Anunnakis. Deus não existe por causa disso e daquilo. Aí eles vão, e eles são tão idióticos que pode haver Anunnaki, Nefilim, pode haver o que você quiser, alienígenas de todas as naturezas, podem visitar os humanos, podem ter se hibridizado com os humanos. Isso não resolve Deus como problema. Esses aí são apenas criaturas ainda. Continuam a ser criaturas. Você só afastou o negócio dos humanos criados para um outro ser que supostamente fez uma intervenção, hibridização e tudo, mas continua a ser uma criatura. Não é um Deus. Só foi chamado por Deus pelos idióticos seres humanos, na sua burrice transcósmica, mas não são deuses. Eles chamaram para si o papel de deuses e, de maneira satânica, induziram os outros a adorá-los. E é daí que vem toda a calamidade humana pela qual veio o dilúvio e esse resetting que colocou outra vez a humanidade numa experiência de 4.500 anos para cá. Porque o dilúvio fez isso. Mas você vai pegando tudo. Alguns fazem isso porque são filhos de uma curiosidade horrorosa. Qualquer coisa que eles não conheçam, eles abraçam. Está lotado.
É a grande maioria. Mas tem outros que não, que sinceramente estão procurando. São apenas muito apressados, mas sinceramente estão procurando. Aí quando eu vejo o currículo vitae dessas pessoas em relação a essas variadas buscas de tesouros e pérolas espirituais, é impressionante. O cara tem 50 anos de vida, 45 anos de vida, 40 anos, eu já vi até alguns bem novinhos, com 20 e poucos anos de vida, que fizeram uma viagem, se meteram em todos os buracos, em todos os becos, procuraram em todas as vielas, foram aonde quer que se tenha dito, ali está o tesouro, lá foram eles. Eles querem. E eles têm uma pulsão de negociação, de troca. No dia que eu encontrar algo melhor do que isso aqui, eu largo isso aqui e pego a outra coisa, e pego a outra coisa. E eles vão, e eles vão, e eles vão, e só vão se frustrando, buscando, cansados. Depois de muito tempo, tem alguns que se tornam até ateus, que dizem, não, já busquei em tudo, é tudo igual, a mesma coisa, não preenche, não satisfaz. E não satisfaz mesmo. Mesmo aqueles que dizem, olha, Caio, eu inclusive me engajei no cristianismo, me tornei seminarista católico, me tornei seminarista evangélico, fiz cursos, fui a congressos, não achei nada. Digo, também pudera, não tem nada para achar, meu filho. Só tem o que te possa fazer perder-se, mas não achar a pérola de grande valor. Isso tudo aí é obra de camelô, tentando pegar gemas falsas, oferecendo a vocês como pérolas de grande valor, e na falta de sabedoria, de entendimento, de discernimento, ou mesmo da burrice crônica, na cognitividade que foi ficando atrofiada e limitada por uma busca que deixou a sua mente toda partida, como se fosse um patchwork, com os fragmentos não costurados, tudo desamarrado, aquela confusão. Eu olho para a mente de algumas pessoas e digo, meu Deus, como é que a pessoa consegue existir com tantos fragmentos mentais que não falam um com o outro? No entanto, são pessoas que estão buscando. É desse tipo de gente que Jesus está falando. No primeiro caso, é aquele encontro inconsciente com o reino dos céus, que é o da maioria. Não estava querendo nada e a graça o achou, ele tropeçou. Mas esses aqui são os aplicados, são os mestres, são os filósofos, são os procuradores. Eu recebo encontro e visitas de pessoas que me dizem, o senhor não vai acreditar de onde eu estou vindo. Aí, quando o cara me narra só 10 pontos de busca, é pouco. Tem uns que falam de 30, de 40. Eu digo, meu Deus, como é que você teve vida e persistência para entrar em tantas covas escuras buscando o tesouro de grande valor, sem achar jamais, nessa avidez religiosa que só produz incompletude. Aí, nesse caso, é diferente. É um ser humano com uma busca consciente, querendo, eu vou achar. Antes de morrer eu vou encontrar. Aí encontra, sabe por quê? Porque Jesus disse que todo aquele que busca, encontra. Você pode repetir isso comigo? Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que busca, encontra. Encontra em alguma hora, em algum momento, em algum tempo, nem que seja nos estertores da vida, nem que seja numa experiência de EQM, com atestado de óbito sendo escrito aqui, mas o indivíduo encontrando ali além. Encontra.
Se procurar sincera e genuinamente, encontra. E encontra aqui, na história, no espaço-tempo. Vai acabar encontrando. Como eu tenho encontrado milhares que vinham buscando e chegaram a um ponto e vieram e me disseram: olha, graças a Deus, eu estava buscando isso minha vida inteira e eu te ouvi uma vez. Outros dizem: eu te ouvi 5 vezes. E fiquei com certeza absoluta que era isso. Que o que eu buscava, que o tesouro, que a pedra de grande valor, que o que eu estava procurando na vida era isso aqui. Eu achei. Agora não tem mais busca, eu já encontrei. E aí Jesus diz que esse que procura boas pérolas, tendo achado uma pérola de grande valor, como esses dias, eu acho que foi o presidente de Botsuana, que acharam 2 diamantes enormes, os maiores do mundo até agora, e ele pegando aquilo, chocado com o valor, com o peso inestimável daquilo ali, tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu a mesma coisa. O anterior achou sem buscar. Aí disse: esse campo não vale nada, eu não sou rico, mas se eu vender tudo, dá para eu comprar a gleba, o terreno baldio, e ficar com o tesouro de graça. Esse outro aqui não. Ele achou a pérola. E ele era colecionador de pérolas. Ele disse: eu largo todas as pérolas, todas as filosofias, todas as religiões, tudo que eu acumulei, tudo que eu aprendi, tudo que eu chamei de valor supremo, eu troco tudo para eu ficar exclusivamente com o reino dos céus, com a pérola de grande valor incomparável. Eu troco tudo para ficar com essa riqueza de pérola indescritível que de graça eu encontrei. Dessa vez eu não estava nem procurando, eu encontrei, porque os meus olhos já estavam treinados para achar, porque o meu ser estava condicionado a buscar, e todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe, e a todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que disse Jesus. Então, vai, vende tudo que possui, volta e diz: esse campo é meu. Mas nesse caso, outra vez, mantendo-se o princípio do reino de Deus como semente, nas coisas que anteriormente você supostamente já aprendeu aqui comigo só nessas parábolas, o reino dos céus demanda ficar não na margem, mas no centro, no veio central do nosso ser. O reino dos céus, o reino de Deus, demanda profundidade de penetração em nós. Então, é para limpar toda a cascalhada do fundo do coração para ele crescer na gente. O reino de Deus demanda exclusividade de significado para nós. Tudo mais vira completamente secundário, terciário, apenas cultural e informativo, mas não tem mais nenhum valor de significação essencial para alimentar a minha vida depois que eu encontro o reino dos céus. É como a parábola de Jesus, do semeador, que diz que tem que limpar os espinhos todos e deixar o coração livre para que nenhuma outra sufocação me confunda. Eu encontrei aquilo que demanda exclusividade absoluta. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quando o reino de Deus chega, as outras coisas se transformam apenas em informatividades.
em cultura no máximo, em algo que você um dia soube porque estudou, procurou, você não se desmemoriou, você sabe como é, como ensinam, como funciona, só que perdeu completamente o significado para você, como perdeu para mim. Eu nunca fui um buscador de filosofia. Eu tive muito poucas incursões, quase nenhuma, em procuras assim. Eu gostei um tempo de Lobsang Rampa, Hermann Hesse, que é um cara que diz coisas muito interessantes, se tornou uma quase bíblia num certo momento da minha vida. Khalil Gibran Khalil se tornou também uma pessoa que eu gostava de repetir umas frasezinhas bonitinhas e poéticas dele, especialmente as meninas se deixavam cantar. É muito mais fácil quando você chegava com uma coisa supostamente mais elevada e sedutora. E coisas pequenas, mas eu nunca me dediquei. Eu nunca coloquei a minha fé. Eram apenas instrumentos de manipulação que eu usava, mas eu não fui desses. Eu estou mais identificado com esse cara que ia andando pelo campo, se atropelando todo e caiu em cima do tesouro, vendeu tudo que tinha, abandonou toda a loucura e comprou o campo e ficou com o tesouro de graça. Esse sou eu, muito mais do que qualquer coisa. Muito menos do que esse que sai procurando. Eu nunca fui espírita, nunca fui leitor de Allan Kardec, nunca fui pesquisador na Umbanda, na Quimbanda. Eu vim a ler o I Ching muitos anos depois, porque eu era muito questionado pelas pessoas. Eu quis saber por que elas me questionavam, ou por que eu deveria ter conhecimento daquilo para ajudá-las. E aí eu li os calhamaços todos. Tinha até alguém que era experiente no assunto que falou, se você quiser eu digo para você como é que funciona para as pessoas, porque eu já fui perito nisso. É uma pessoa que eu tinha levado a Cristo, batizado, que estava lá comigo, mas não tinha esquecido do processo. Falei, então, me ensina, porque eu sou muito abordado por isso aí. E outras coisas, mas muito posteriormente, depois no nível já das religiões comparadas, do ensino e da busca comparativa, não entre as outras religiões e o cristianismo, que para mim era só mais uma seita, grandiosa e gigantesca, mas o meu negócio sempre foi só evangelho. Eu comparava o cristianismo com o evangelho e o cristianismo ouvia o mene, mene, tekel e pazim. Pesado tu foste na balança e achado em falta. E o juízo de Deus está sobre ti. Por isso eu nunca nem usei ênfase nenhuma no cristianismo. Pessoas que eu amava, como C.S. Lewis, escreveram livros sobre cristianismo e nada mais. O meu amigo John Stott usava a expressão cristianismo. O meu querido Billy Graham usava cristianismo. A maioria usa cristianismo. Parece que é uma burrice em gente tão sensata que não entende que a designação cristianismo não designa o evangelho, designa o anti-evangelho. E como meu pai já se converteu entendendo isso, e para ele nunca houve esse papo de cristianismo, toda a conversa do meu pai era sobre o evangelho de Jesus, eu já me converti tendo essa etapa vencida na minha frente. Eu não tive um dia de cristianismo em mim. Tudo tinha a ver com evangelho, 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 evangelho de Jesus. Então eu não posso dizer que eu fui um procurador. A minha busca era inconsciente, eu tinha sede. Eu tinha vontade de paz. Eu tinha desejo de ganhar significado. E à medida em que a angústia e a vontade de morrer foram tomando conta da minha alma muito prematuramente,
E eu já não aguentava mais existir quando todo mundo ainda estava descobrindo o que era sexo, o que era prazer, o que era isso e aquilo. Eu já estava nessa desde criança, eu já estava cansado, eu tive em abundância, eu me saturei, eu enchi o saco, existencialmente falando. Eu comecei a dizer: nada faz sentido. Muito cedo na vida eu fiquei idoso de desilusões. Idoso de desilusões. Mas era inconsciente, não era algo que objetivamente eu buscasse. Eu nem achava que poderia encontrar. Mas até que chegou o dia em que eu tropecei na graça. Mas você, possivelmente, seja dos buscadores. Hoje, eventualmente, eu estou falando com aqueles que vêm palmilhando, buscando há anos e anos e anos e anos, se frustrando, saem, são desapontamentos com a liderança, são descobertas de que aquela doutrina tem gaps e furos enormes, é um queijo suíço, foram descobrindo que na prática não funciona, que é bom para empolgar no início, mas não tem durabilidade, não tem sustentabilidade, não tem perenidade. São filosofias passageiras, psicologias temporárias, são exercícios de tentativa de pacificação por respiração, por treinamento da mente, por um monte de coisas que têm o seu valor, mas que não carregam o poder da perenização, da pacificação e da satisfação eterna no coração. Não preenchem para sempre. É por isso que você está sempre mudando e buscando novas e novas e novas alternativas. É esse o seu caso? É esse o seu caso? Olha só, o reino dos céus é também semelhante a você, que negociou a vida inteira e procurou a vida toda boas pérolas, bons princípios, bons significados, boas soluções, bons aprendizados, porque o seu coração sabia que tinha que ter um valor maior, algo maior do que essa existência imediata, algo maior do que tudo aquilo que de um modo ou de outro você já tinha visto, olhado e alcançado, mas você tinha suspeição de que havia esse diamante de Botsuana, maior do que tudo que já se tinha visto. E se isso poderia ser, você gostaria de ter acesso a esse encontro. E foi nesse esforço e nessa busca que a graça de Deus achou você. Porque também é graça. Se não fosse graça, preste atenção aqui em mim, você iria buscar até morrer. E nesta terra você não iria encontrar. Como eu disse, quem sabe a misericórdia de Deus, quando você fosse dado como morto, naqueles 6 minutos de experiência posterior à morte, quando a vida da gente passa com todos os impactos emocionais, sem censuras psicológicas, sem o limite do espaço-tempo, onde o que você viveu durante anos cabe numa cápsula indizível de experiências emocionais, espirituais, existenciais, de uma gravidade mais poderosa do que aquela que você experimentou no espaço-tempo, quando viveu aquelas ocorrências, tudo aquilo volta, e aí de repente, sem a barreira, sem o véu, sem a limitação dos traumas, dos preconceitos, das religiões, das decepções, dos enganos, sem nada disso, porque tudo isso é removido para que você vire consciência pura, pelo menos naquele momento eterno, que é uma verdadeira eternidade. A eternidade cabe nos momentos. E aí tudo, sem o trauma, você enxerga o que nunca enxergou, entende o que nunca entendeu, acolhe o que até repudiou. Mas esse é o caso extremo.
É encontrar a pérola de grande valor, como que através do fogo, como Paulo diz. Salvos como que através do fogo. Não precisa chegar tanto, ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui na minha boca, saindo até você. Da minha boca para você, do meu coração para você. O que eu estou dizendo a você é a pérola de grande valor. É a mensagem da pérola de grande valor, que carrega a pérola de grande valor e a internaliza como tesouro eterno no seu coração. Aí você diz, é isso? Cara, você nunca ouviu isso na sua vida. Seja sincero. Seja sincera, você nunca ouviu. Você está ouvindo aqui agora, entendendo essas diferenciações. Agora, eu conheço gerações que, quando me ouviram falar isso a primeira vez, soltaram foguetes de alegria. Mas nós estamos vivendo numa geração, como Jesus disse da dele, tão adúltera, perversa, empedernida, endurecida, que a maioria das pessoas ficaram com os ouvidos mocos. Tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, tendo coração não entendem, e não dão a mínima. E a fila anda, e elas seguem adiante e não encontram nada. E correm o risco de partir dessa terra sem encontrar nada, nem aqui, nem naqueles momentos de graça posterior que eu acabei de aludir, em tempo algum, porque o coração pode se lacrar tanto que se fecha. Quem busca, encontra. Mas quem, tendo tido a intuição do encontro, luta contra, fecha, tapa, veda, cimenta e obtura, blinda com todas as vontades maldosas da alma, acaba virando diabo. O que, em nome de Jesus, não será o seu caso. Não será o seu caso. Você está vivendo aqui? Não será o seu caso, com a graça de Deus. E eu espero que essa mensagem fique para você hoje. Na terça-feira que vem, eu não estarei aqui. Eu vou viajar. E vou ficar alguns dias ausentes. Geralmente, nessas minhas ausências, o meu trabalho é tanto como será. Eu devo chegar com a Adriana no Rio na segunda-feira à noite. Na terça-feira eu já tenho compromisso, é podcast atrás de podcast, compromissos, pregações. Vou pregar lá na Soul do Kleber Lucas, que está fazendo aniversário. Vou pregar numa roda de samba na Glória para 4, 5 mil pessoas que me convidaram para ir pregar para eles na roda de samba. É um grande privilégio. Vou para o podcast da minha querida Ana Beatriz, psiquiatra, e para um monte de outros podcasts no Rio. Eu vou encontrar os meus filhos, meus netos, minha família, conviver com eles. Enfim, vai ter tanta coisa boa para o meu coração acontecendo. Aí no dia 10... a gente vai para São Paulo, aí a trabalheira é pesada, é cheia de manhã, de tarde, de noite, é para valer. Vou pregar no dia 20, na inauguração do Templo Novo da Igreja Betesda, em São Paulo, e estarei lá. Depois vou a São José dos Campos, vou pregar na reunião do Caminho da Graça, no primeiro domingo, quando eu chegar em São Paulo, depois do dia 10, e vou ficar até o dia 23, para um monte de podcasts que depois vocês vão assistir. Enfim, e aí vou voltar, que é quando eu vou poder continuar do verso 47 ao verso 50. E eu espero que você pegue aqui a minha plataforma prioritária, a minha plataforma onde eu peço para todo mundo assistir, onde tudo é mais completo, onde tudo é pleno. E eu peço que vocês vão para outra plataforma e está tudo gravado lá. Assistam, memorizem, entendam, compartilhem,
Convidem outros para virem, para se inscreverem no canal, apertarem o sininho. E se você tem estado aqui, não se inscreveu, não apertou o sininho, faça isso agora. De lá, viajando, eu vou sempre estar com vocês nas plataformas de postagens mais curtas, mais rápidas. E quando eu voltar, a gente vai continuar, porque eu não vou parar. Mateus, a gente vai até o fim, com a graça de Deus. E amanhã eu não vou fazer porque é o meu dia de gravar o poder dos Salmos. Os Salmos sendo lidos, tendo Jesus como chave hermenêutica, como chave interpretativa. Amanhã é dia dos Salmos. E eu vou gravar para o curso Caio Fábio exclusivo. Logo, logo você vai ter acesso, eles estão ficando maravilhosos. São verdadeiras bombas de vida, explosão de vontade e poder, força e dunamis para viver, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra do reino dos céus, que essas parábolas de compreensão, de simplificação para a vida, para o entendimento, para a compreensão de qualquer um, dos inteligentíssimos e dos nem tanto, dos cultos e dos incultos, dos doutos e dos ignorantes, todavia alcance a vida de todas essas pessoinhas queridas que estão aqui com a gente agora, em teu nome, que o teu Espírito visite com força, poder, graça, e as raízes do reino dos céus penetrem o coração de cada um. É o que eu te imploro em teu nome, Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, nós vamos parar por aqui antes que caia, tá para cair ali. Eu estou vendo o tempo se esgotar. E que Deus abençoe a todos os que estão conosco aqui. O pessoal do TikTok ainda está por aqui, daqui a pouco cai. Mas enquanto isso, eu quero pedir a você que preste atenção, você que está assistindo na plataforma principal, na plataforma oficial, aqui do Você em Tuba, nessa plataforma aqui, que é onde eu peço todo mundo para vir, onde tudo é muito mais claro, simples, objetivo e tem comunicações paralelas o tempo todo. Aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui em cima, apontou? Como qualquer vez que você faça isso, você é remetido para um outro lugar, para uma outra página, está aí, clicou nesse ambientezinho verde, olha aqui, contribua com o Ministério do Caio, está lá. Aí você abre essa página que só os que estão na plataforma oficial estão vendo. E aí tem 2 bancos para você ajudar o meu trabalho, o meu ministério, o que eu faço aqui todo dia há 51 anos. Tem o Santander, tem o Banco do Brasil, para depósito ou transferência bancária, conforme você deseja. Eu peço que você faça isso. Eu não peço por pedir jamais. Quem me dera chega o tempo em que tenha o suficiente para eu nem tocar no assunto. Porque quando eu posso não tocar no assunto, eu não tenho nenhum prazer em ficar oferecendo nada. Olha, colabore. Não tenho. Dinheiro não é o meu objetivo, é só uma necessidade para poder fazer as coisas acontecerem. Então aí tem esses 2 bancos, você pode escolher um deles. Aí embaixo tem os cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo. Escolha um que você goste mais, se quiser usar os cartões, e colabore com a gente e seja generosa, seja generoso, não seja usurário. Aí embaixo tem o PagSeguro, que você já cansou de saber como usa. Bem-vindas, minhas araras. Estão aqui, chegando aqui no Guapuruvu. Logo abaixo tem o PayPal, para você que me assiste no mundo inteiro. Não tem desculpa de não ajudar. O PayPal
faz a remetência do seu recurso, chega aqui sem a menor dúvida ou problema e vai ser todo aplicado no meu ministério. E aí, além disso tudo, você tem o Pix que está passando diante de você. E esse Pix, algumas pessoas têm usado para ajudar, como a minha mulher coloca aqui para mim de vez em quando para eu ver algumas dessas pessoas, como na semana eu estava anteontem lá no Rio, ela falou, olha só, esses queridos aqui que depositaram no Pix, e aí tem várias pessoas que fizeram isso, de lá para cá já entrou tanta coisa de comunicação entre mim e ela, que eu estou aqui ainda procurando, cada dia eu e ela falamos muito. Então, gente querida que colocou aqui como Paulo, obrigado Paulo, outros, não tem exatamente nome aqui, mas muito obrigado por você ter feito isso, ter feito essa colaboração no dia 22, Deus te abençoe. Depois o Joaldo também colaborou no dia 22, o Veldner, no dia 22, muito obrigado, Veldner, pela sua imensa generosidade, meu querido. Como também temos aqui uma outra pessoa no dia 22 que colaborou generosamente, embora o nome da pessoa não esteja aparecendo aqui para mim, e outros. Eu espero que você faça isso. Esse Pix está aí para isso, para me ajudar a expandir este ministério, a pagarmos os que trabalham para mim. Ali dentro tem um, fora daqui, aqui mesmo em Brasília tem outro, no Rio tem outro, em São Paulo tem muitos. No Rio tem 2, São Paulo tem muitos. Então ajude, porque o que chega até você, eu não consigo fazer sozinho. São pessoas que trabalham, que colaboram, e você é coparticipante, é meu parceiro, é meu sócio, é meu cooperador nesse empreendimento. E eu espero poder contar com você, tá bom? Olha só, segunda coisa, tem um outro Pix passando aí embaixo agora, onde está escrito Caio e Adriana. Então é a mesma coisa, o número está aí, só que esse não é para o meu ministério e as coisas não se misturam aqui. Esse tem a ver com a minha vidinha, com essa energia elétrica. Que ontem a minha mulher me mandou a conta lá no Rio, falou, olha só, nossa luz como tá cara. É cara, ela vive acesa com holofotes, eu gravo muito. Enfim, não é uma casa normal. E essa conta quem paga sou eu moro aqui. Nossa água não é baratinha, porque para você assistir e louvar tanto o jardim aqui de casa, eu tenho que molhar. Senão, nessa época do ano, há meses e meses e meses, se uma gota d'água, morre tudo. Se você não molhar. E eu como, bebo, ajudo os necessitados. Você está pensando que eu sou daquele tipo que só quer, vem a mim? Não, o meu maior prazer é dar, não é receber. É dar, é ter para ajudar quem precisa mais do que eu. E aí tem esse Pix, você pode fazer isso agora. E não tem desculpa porque é assim, ó. É uma bobagem que você faz. Você manda até R$1 através desse Pix. Se quiser, mande um recado para mim através desse Pix, Caio e Adriana que está aí, tá bom? Mas a grande alegria, qual é? É quando eu sei que você entra no seu navegador e escreve caiofabioexclusivo.com.br. caiofabioexclusivo.com.br. Cadê? caiofabioexclusivo.com.br, meu amigo Caio, xará que está ali dentro. Você escreve isso aí, glupt, te remete para os cursos, Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, o luto, 17 aulas sobre luto, no divã de Deus, salmos selecionados,
que só você lendo a descrição para saber, perguntas cretinas, respostas divinas, do dilúvio ao Apocalipse, gravado do Monte Ararat, na Turquia, até a ilha de Patmos, do Apocalipse, na Grécia. Muitas gravações, umas 20 em loco, nos lugares bíblicos, modernidade líquida, para você entender o que está acontecendo com seu filho, com seu neto, com as novas gerações, para você não ficar tão aparvalhadamente perdido como você está. O medo que tem sido agente de libertação, de desenclausuramento, de vitória sobre a fobia, sobre os pânicos. Na vida de muita gente, pega esse curso e faça. São 10 aulas de 2 horas cada uma, com perguntas e respostas. O Ativar, que tem colocado muita gente em pé. É um ano de mensagens ensinando como o Evangelho, sendo praticado, não tem limites na sua vida. O tabu do suicídio, para você que vive angustiado com um tio, com uma tia, um pai, por exemplo, o paizinho da Tabata Amaral, que no meio de muita angústia não aguentou a pressão e se suicidou. E graças a Deus ela é uma menina bem resolvida, mas tem muita gente que não é, que vive num desespero enorme, que fica imaginando o pai no inferno da religião. É um pavor danado. Pegue aí o tabu do suicídio, o Desvendando Israel, seria melhor Desvendando a Palestina, as terras bíblicas, porque é só nos lugares em que Jesus pregou e ensinou. Eu não perco tempo aí com nenhuma outra coisa, com nada do Velho Testamento, é só Novo Testamento, de Belém, dos magos, a Galileia, a regiões variadas, aonde hoje é a Palestina Cisjordânia, que está sendo vilipendiada, gravações nesses lugares todos, no coração da Cisjordânia, no Monte Gerizim e em Shiló, nos lugares os mais variados. Você tem tudo aí comigo pregando, ensinando, nos lugares e mostrando como foi a viagem. Está tudo disponível para você aí. Vá lá, caiofabioexclusivo.com.br. Enquanto eu fico por aqui, tá bom? Deseje-me uma boa viagem, ore por mim, vai me acompanhando, porque eu estou em todas. Eu estou nas outras plataformas todo dia. Todo dia tem posts, pelo menos 3, 4. E nos meus stories tem muitos posts, porque me ensinaram que no feed eu não devo postar mais do que 3 por dia. Mas nos stories eu posso encher a mão. E como toda hora eu vejo alguma coisa que eu acho interessante, ou importante, ou engraçada, ou provocativa, eu tasco nos stories. Tá bom? Um grande beijo, 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 beijo para você. E a gente vai se vendo na graça de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, hoje e sempre. Essa paz é sua. Tome posse. Amém, amém e amém.